Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 11, a partir do versículo 1, o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. No versículo 6 diz o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meu irmão, fui fazer um estudo sobre o que é fé. O que é fé? A fé ela vem do latim fides, que significa fidelidade. É a firme opinião de algo que é verdade sem qualquer tipo de prova, de critério. Isso é fé. Isso é muito simples, talvez, para falarmos aqueles que já descobriram a fé, aqueles que frequentam igrejas, aqueles que já foram salvos pelo Senhor Jesus. Mas existe, meu querido, aqueles que são questionadores, aqueles que não acreditam simplesmente porque disseram para eles. Existe esse tipo de pessoa. Eu tenho um amigo que é um desses. Ele diz que ele não é ateu, ele é agnóstico. Agnóstico é aquele camarada que crê em Deus, ele até crê em Deus, acredita que Deus existe, mas ele acha que Deus é algo muito complexo para se compreender. Ele diz que fé não dá respostas, só impede perguntas. Eu sei que ele está completamente equivocado. Eu sei disso, pela fé que eu tenho, pelas experiências que eu tenho com Deus. Mas e aí, como que a gente sai de uma pergunta dessas? O que a gente fala para uma pessoa dessas? A gente diz o quê? Deus vai tratar com ele? Ah, deixa que Deus trata com ele? Como assim Deus trata com ele? E o mandamento do Senhor Jesus que nos diz que nós devemos amar ao próximo como nós mesmos, assim como nós mesmos. O primeiro mandamento de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. Então como que a gente pode tratar com desprezo uma pessoa dessas? Nós temos que ter argumentos que fazem com que essas pessoas parem para pensar sobre o que é fé, sobre o que é reino de Deus. Isso é muito importante para um cristão. Tem gente que adora ganhar desviado para Jesus. Pessoas que serviram a Deus e de repente abandonaram os caminhos. Isso é justo, isso é lícito. Mas a abordagem para ganhar um tipo de pessoa assim é diferente. Porque essa pessoa já conhece a verdade. Essa pessoa já conhece o caminho. É como aquela parábola, aquela passagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha os bens, ele estava na casa do pai, ele tinha todas as bênçãos da casa do pai e de repente ele resolveu que ele não queria mais. Então, se for para Deus tratar com alguém, Deus vai tratar com aquele que conhece a verdade e abandonou. Mas aquele que não conhece a verdade, aquele que nunca ouviu falar da palavra de Deus, mas tem os seus questionamentos. As pessoas, meu irmão, as pessoas, meu querido, elas têm uma história. As pessoas têm traumas. Muitos viram um castelo desmoronar sobre as suas cabeças. Perderam totalmente as expectativas e hoje tem 1 milhão de perguntas que nós, filhos de Deus, precisamos responder quando existem respostas. Esse é o fato. Esse é o fato. É isso que nós temos que entender como filhos de Deus. O filho pródigo, quando ele voltou a casa, o pai estava esperando de braços abertos e é isso que nós temos que fazer. Aqueles que se perderam, aqueles que se desviaram, quando eles voltam, nós temos que estar com braços abertos, fazer uma grande festa, porque o Filho do Deus Altíssimo voltou. Mas é aqueles que nós temos que buscar lá fora. A palavra de Deus nos ensina a ir de fazer discípulos. Pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. Nós temos que ir lá fora buscar essas pessoas. Com que argumentos nós vamos? Como nós entraremos na seara dessas pessoas que são traumatizadas, que têm histórias, que de repente já perderam totalmente as suas expectativas? Meu irmão, eu digo isso, meu querido, porque eu sou um questionador. Eu também sou um questionador. Eu cresci dentro da igreja. Eu sei que dentro da igreja tem um monte de gente que é mau caráter.
Tem pastores que são lobos vestidos de ovelhas, que enganam o povo, que enganam as pessoas. Pessoas dentro da igreja que gostam de dar uma de crente espiritual, mas não aprenderam ainda nem a ser seres humanos. Isso existe dentro das igrejas, meu querido. Por isso é que eu sou um questionador. Um questionador não é aquele que duvida, é aquele que analisa as coisas. Nós temos que fazer isso. Jesus nos ensinou a questionar. Ele disse lá em Mateus 24:4, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelar, meu querido, minha querida, significa prevenir, precaver. 1 João 4:1 diz, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, meu querido, quando você questiona, quando você acende a luz vermelha, quando você tem um ponto de interrogação, isso não é pecado. Isso significa que você está interpelando. Questionar é interpelar, é perguntar, é tirar uma dúvida. Isso é questionar. Aqui no ministério, por exemplo, o nosso pastor presidente é o pastor José Carlos Francelino. Ele não tem a obrigação de conhecer todas as respostas. Ele não tem essa obrigação e ninguém tem. Mas ele tem a responsabilidade de solucionar o seu questionamento quando existir uma resposta. Quando você tiver uma dúvida, é lícito você chegar para o seu pastor, aqui no ministério, sei eu, pastor José Carlos, mas de repente na sua igreja, você tem alguma dúvida, você tem algum questionamento, meu irmão e minha irmã. É importante e é lícito para o seu crescimento espiritual que você faça a pergunta, que você questione, que você tenha um entendimento sobre aquilo que você tem dúvida. Isso é lícito, isso não é pecado, isso não é errado, meu irmão e minha irmã. Existe uma diferença. Às vezes as pessoas confundem questionamento com descrença. Questionar, meu querido, não é duvidar. Eu vou te contar rapidamente quando eu fui a primeira vez para Israel. Após quase 20 horas de voo, saímos de São Paulo até o Egito. Quase 20 horas de voo, a primeira vez que eu fui para o Egito, aliás. Quando nós pousamos, imediatamente eu me senti entrando num túnel do tempo. Por quê? Porque todas aquelas coisas que eu e você aprendemos sobre o Egito, tudo aquilo que nós aprendemos sobre a história do Egito, aprendemos na igreja, tem os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, fala de José, fala de Moisés, fala de tantas passagens e lugares que agora eu pousando, eu chegando no Egito, eu iria conhecer. Isso, meu querido, dominou completamente o meu pensamento. A cidade do Cairo, os museus, os tesouros dos faraós, os túmulos mundialmente conhecidos dos faraós, que são as pirâmides, que são túmulos. Tem muita gente que adora a pirâmide, mas pirâmide é túmulo. Mas, meu querido, o que dominou meu pensamento foi descobrir como tudo aquilo foi feito. Foi tentar entender como tudo aquilo foi feito. Blocos de pedras, pirâmides, falando especificamente das pirâmides, são blocos de pedras enormes, maiores do que um ônibus hoje. Se você for lá um dia, tiver a oportunidade, em abril agora nós estamos indo para Israel. Se você tiver a oportunidade de ir conosco, você vai entender o que eu estou falando. Lá, as pirâmides são blocos enormes, em média 10 toneladas cada bloco. A maior delas, chama-se a pirâmide de Gizé, tem 146 metros de altura. Ela é equivalente a um prédio de 49 andares. Sabe quando que ela foi construída, meu querido? Pasme. Ela foi construída em 2550 anos antes de Cristo. Quando Cristo veio ao mundo, aquela pirâmide já existia. Naquele dia, meu querido, quando eu fui dormir, por que eu estou contando essa história? Para você entender o contexto da mensagem. Naquele dia, quando eu fui dormir com mais perguntas do que respostas. Eu tive a certeza de que a vida é cheia de mistérios. O fato, meu querido, a realidade da sua vida e da minha vida é que nós nunca teremos todas as respostas. Nunca saberemos tudo. Sempre haverá coisas inexplicáveis. Hoje você tem ideia quantos equipamentos, quantas coisas são necessárias para construir um prédio de 50 andares? Você já passou numa grande construção? Você vê o que é necessário para construir um prédio de 50 andares?
O que eu quero te dizer, meu querido? Eu quero te dizer que eu estive lá, eu vi. E quando você se transporta para aquela época, olhando aquelas pirâmides perfeitamente alinhadas, com mais de 4.000 anos, se transportando para a realidade daquela sociedade, é muito difícil acreditar. Mesmo vendo, é muito difícil acreditar que aquilo foi possível de ser realizado. Você está vendo. É mais ou menos parecido com a história do rico e do Lázaro que está na Bíblia. Ali, o Lázaro, o rico, fala para Abraão, para que Abraão mandasse um dos seus anjos ou um daqueles que estavam no paraíso para avisar os seus irmãos que onde ele estava era um lugar muito mau e que para que eles não fossem para lá. E Abraão disse, olha, eles têm os profetas, eles têm a Moisés para falar para eles. Se eles não acreditam nem nisso, não vão acreditar naqueles que vierem dos mortos. Isso quer dizer o quê, meu irmão? Muitas vezes nós vimos as coisas e não acreditamos. Nós estamos vendo e é difícil acreditar porque nós nos remetemos à nossa convicção, às nossas convicções, às nossas realidades. Existem coisas, meu querido, que nós nunca vamos entender. O que faz você não saber como agir? Você tem que continuar acreditando. O que você faz quando você não sabe como agir? Você tem que continuar acreditando. Os mistérios da vida sempre darão lugar à fé. O que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 8, versículo 16 e 17. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daqueles cujos olhos não veem sono nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas a realidade não o consegue encontrar. Existem coisas, meu querido, que estão reservadas somente para o dia do arrebatamento. Existem coisas que estão reservadas apenas para o dia que nós chegarmos na glória. Hoje, eu quero te dizer, meu querido, na dúvida, questionar é lícito, questionar é importante, fazer perguntas. Mas na dúvida, meu irmão, dê lugar à fé. Na dúvida, dê lugar à fé. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Onde está a nossa fé, meu irmão? Aonde está a nossa fé? Salmos 8, verso 3 diz o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, o que é o homem para com que ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Todos nós, meus queridos, temos um vínculo em comum com o que o salmista escreveu. Todos nós temos. A vida é cheia de mistérios. Nós temos questionamentos sempre acerca da vida e eles são universais. Os questionamentos acerca das nossas vidas são universais e estão em todas as culturas, todas as gerações fazem questionamentos. Essa semana eu estava vendo num canal científico um programa, um documentário sobre a formação do universo, como tudo começou. E é engraçado porque a ciência, ela procura respostas para todas as coisas. Para a ciência, nada do que acontece sem um sentido, sem algo por trás, sem uma resposta concreta. E os camaradas, de tanto estudarem a formação do universo, chegaram a uma conclusão, porque a ciência ela sempre se contradiz. O que é verdade hoje, amanhã não é verdade. Grandes avanços foram feitos em nome da ciência. A ciência ela não vem para prejudicar a religião, muito pelo contrário. Quando trabalha em harmonia, o homem cresce, porque é Deus acima de todas as coisas e dando capacidade para o homem. Porém, existem aqueles que usam a ciência para denigrir a imagem de Deus. E a ciência que o tempo inteiro, a vida inteira, tentou explicar o significado das coisas, porque o fato é que nada acontece por acaso, chegou a uma conclusão agora de que o universo, tudo que existe, se formou do nada.
Foi essa exatamente a conclusão que aquele cientista, enfim, chegou. É uma conclusão pessoal dele. O universo se formou do nada. Ou seja, aquele que não acredita que nada é feito do nada, antes de acreditar em Deus, prefere acreditar agora que de fato nada pode ser feito do nada. Não existe uma força superior, um Deus nos céus que pode ter criado todas as coisas. Eles preferem acreditar que nós viemos do nada. Um simples... Do nada, meu irmão. Do nada você veio. Eles preferem acreditar nisso do que acreditar na existência de Deus. Hoje são muitos aqueles mais velhos que desprezam os mais novos. Porque eles olharam para o céu um dia e tiveram perguntas. As mesmas perguntas que hoje os jovens têm. Todo mundo, assim como eu e você, um dia olhou para o céu e pensaram: de onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o meu propósito? Essas perguntas são listas, nós temos. O salmista disse, em Provérbios 30, versículo 18, diz o seguinte: há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente na rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho de um homem com uma moça. Sabe o que ele estava querendo dizer aqui com relação ao caminho de um homem com uma moça? Ele estava falando da gestação, do nascimento de um bebê. Quando nós olhamos para um bebê, meu querido, na maternidade, que acabou de nascer, qual é a sensação que nós temos? Qual é a sensação que nós temos? Não é uma sensação, meu Deus, como é que pode? Como é que pode alguém se formar no ventre? Como é que pode uma vida se formar? São coisas inexplicáveis. O homem jamais entenderá isso. Hoje, meu querido, existe a inseminação artificial. Mas a inseminação artificial nada mais é do que produzir a vida fora do corpo. Então, quer dizer, pega-se o mesmo óvulo, o mesmo esperma e produz in vitro fora do corpo. Mas a formação da vida em si, que é feita dentro do óvulo, através do esperma, a união do homem e da mulher, isso a ciência não consegue fazer e nunca vai conseguir fazer. E não consegue entender como é que daquilo ali se forma um corpo. Por quê? Porque isso, meu querido, isso é algo grandioso demais para o ser humano. Meu querido, o extraordinário está presente em nossas vidas. O mistério nos cerca e ele faz parte da honra que nós dependemos para viver. A honra que Deus nos deu para viver. Isso nós temos que entender. Entretanto, meu irmão e minha irmã, muitos não veem dessa forma. Muitas pessoas não veem desse jeito. Existem aquelas pessoas que não conseguem viver assim. Nesse caso, infelizmente, o desapontamento é uma constante na vida dessa pessoa. Por quê? Porque a vida não é assim. Se quisermos ter uma vida sólida e feliz, meu querido, nós precisamos estar abertos ao fato de que existem mistérios. Temos que aceitar o fato de que nunca saberemos tudo. Precisamos ter humildade para reconhecermos isso. Isso é fé. Isso é a fé. Muitas situações na sua vida estarão fora do seu controle e entendimento. Deixa eu te explicar uma coisa. Falar de mim pessoalmente, contar a história do meu pai. Muita gente não entende. Esses dias eu estava lá na oficina de um amigo meu, do Fabiano, e tem um amigo nosso em comum que sempre vai lá na oficina. E ele perdeu o seu filho. Ele perdeu o seu filho num acidente de moto. E ele sempre vai ao cemitério, sempre vai. E ele é inconformado com a morte do filho dele. Porque ele serve a Deus. O filho dele estava teoricamente desviado, fora dos caminhos. Tinha estado um dia inteiro com amigos. E quando ele saiu da onde ele estava, ele sofreu um acidente de moto e faleceu. E o pai dele é inconformado com a situação, porque para o pai dele, diante da possibilidade, diante dos fatos, ele saiu de uma festa e morreu. Ou seja, logo entende-se de que morreu sem salvação. Mas meu querido, minha querida, naquele dia eu estava conversando com ele e ele falando, tentando acalentar o coração. Ele disse que o filho dele deixou, um pouco antes, meio-dia, um livro em cima da pia do banheiro dele sobre um pastor buscando
Um livro que ele estava estudando sobre Deus. E aí eu falei para ele o seguinte: meu irmão, minha irmã, meu irmão, falei para ele, isso é uma coisa muito complexa. Só quem conhece o coração do homem é Deus. Os mistérios, quem conhece é Deus. Para o homem que vê a aparência, para o homem que olha a realidade das coisas simplesmente por aquilo que ele consegue ver, para o homem isso provavelmente pode dizer: não, ele morreu e foi para o inferno. Mas quem conhece o coração dele? Quem conhece o coração desse rapaz? Esse rapaz estava buscando a Deus. Apesar de não estar servindo a Deus numa igreja, dentro do padrão normal, como as pessoas acham que tem que ser, ou como a própria Bíblia inclusive nos diz, apesar de não estar fazendo dessa forma, ele estava buscando a Deus, porque ficou claro, ele deixou um livro, ele estava estudando sobre Deus. Quem conhece o desejo do coração dele? O sentimento ali que está interno dentro do coração dele? Quem garante de que aquele período, porque o período entre que ele saiu do lugar onde ele estava até o acidente e a morte, foi de mais de 20 quilômetros. Quem conhecia a realidade dele em cima daquela moto, os pensamentos dele, aquilo que ele estava falando com Deus ou não? Nós não sabemos. Nós não conhecemos. Nós não conhecemos, meu irmão e minha irmã. Nós não sabemos se de fato Deus falou com ele ou se ele falou com Deus. O ladrão da cruz foi salvo na cruz. Se você se arrepender dos seus pecados, se você confessar a Jesus, você será salvo. É isso que diz a palavra de Deus. Então, meu irmão, nós não conhecemos a realidade. Esse é o fato. Deus me deu essa palavra para dizer para esse pai, e ele falou: é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Meu irmão, às vezes Deus te dá sinais para você ficar tranquilo. Como Deus deu para aquele pai, deixou lá o livro para aquele pai se confortar, saber que o filho estava buscando a Deus. Apesar das coisas parecerem ser diferentes, ele estava buscando a Deus. Então o fato é que nós não sabemos. Nós não podemos acusar se ele foi ou não salvo, porque nós não sabemos a realidade. Deus conhece. O pai, como o pai dele carnal, também conhecia a realidade do coração, conhecia o coração do filho, sabia se o filho era sedento ou não por amor. As pessoas podem julgar, mas só Deus é que saberá a realidade. Isso significa, meu querido, que nós devemos levar a vida com uma dose saudável de humildade e admitir que nós não sabemos e tão pouco compreenderemos tudo. Davi nos ensinou isso. Davi nos ensinou isso no Salmo 131, ele disse: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo em coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Humildade e fé, meu irmão, nos ajudarão a lidar com os mistérios da vida. Como você lidaria com uma tragédia? O que você faria se uma tragédia assolasse de uma hora para outra a sua vida? Algumas pessoas querem ter a resposta para tudo. Elas entendem que nenhuma questão está fora da compreensão humana. Quando são atingidas por alguma situação fora do seu controle, ficam deprimidas. Essa é a realidade. Essa é a realidade. A morte do meu pai, por exemplo, existem pessoas que me perguntam: como é que eu estou suportando? Como é que eu estou conseguindo sobreviver a tudo isso? Meu querido, porque para muita gente, a morte do meu pai, obviamente um grande homem de Deus, morreu pregando a palavra de Deus, tudo isso foi lindo, mas o fato é que para mim foi uma tragédia. Para mim, como filho, perder um pai aos 53 anos de idade sem esperar, um homem que um dia antes estava conversando comigo em pleno vigor físico, para mim, meu querido, foi uma tragédia. Não tem como negar esse fato. Só que como é que eu sobrevivo? Como é que eu busco? Porque eu tenho fé em Deus. Eu sei que certos enigmas nunca saberei responder. Eu sei. E eu tento procurar todas as respostas que estão ao meu alcance. Mas eu aceito o fato de que algumas coisas eu não terei condições de saber enquanto eu continuar nesse corpo. Qual é a solução? A solução, meu querido, é seguir em frente. A solução é confiar em Deus. A nossa busca pelo entendimento, ela é natural. Deus nos fez assim. Temos que buscar o entendimento sobre as coisas, mas de maneira equilibrada. Existem coisas que nós nunca saberemos. As instituições psiquiátricas, meu querido, estão cheias de pessoas que tentaram explicar o inexplicável.
Estão cheias de pessoas hoje fazendo tratamentos psiquiátricos porque estão ficando loucas tentando explicar o inexplicável. Existem coisas que nós só saberemos na glória. Palavra de Deus em Salmos 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Há algumas situações, meu querido, que não conseguiremos controlar. Existem situações na sua vida que você não vai conseguir controlar. Alguns indivíduos são obcecados por controle. Todo mundo conhece alguém assim. A maioria de nós já testemunhou ou sofreu com os efeitos devastadores que uma personalidade assim provoca na vida dos outros. Nós conhecemos pessoas assim. A realidade, meu querido, a grande realidade do fato é que ninguém pode manter o controle sobre as atitudes das outras pessoas. Você não consegue controlar a vida das pessoas. Você não pode controlar a vida das pessoas. As pessoas têm sentimentos próprios, vontades próprias. Você pode sim orientar alguém, você pode sim ensinar alguém, você pode sim mostrar os seus valores para alguém, mas no final, o que vai prevalecer é a vontade daquela pessoa. Isso é fato. Ela vai escolher o seu caminho e vai arcar com as responsabilidades da sua escolha. Não adianta você querer controlar tudo, porque existem coisas que você não vai conseguir controlar. Há fatos na vida, meu querido, que nós não somos responsáveis. Não importa quantos conselhos nós damos, não importa quantas coisas nós falamos aos nossos filhos, por exemplo, não importa, eles ainda assim tomarão decisões e cometerão erros estúpidos, coisas bobas eles cometerão, erros que talvez poderão gerar terríveis consequências. Mesmo você ensinando, mesmo você dando os conselhos, ainda assim eles estão predispostos a fazer coisas erradas que podem gerar consequências terríveis. Não importa o quanto você se prepara, não importa o quanto você prepara para o futuro, se prepara para o futuro, ainda assim, meu querido, algo fora do seu controle pode acontecer. Há sempre a possibilidade, e você não é responsável por todos os fatos da sua vida. Algumas vezes fazemos o nosso melhor, algumas vezes nós fizemos o melhor que nós pudemos, e ainda assim algo de ruim acontece. Nós não somos responsáveis por isso. Nós somos sim responsáveis por aquilo que nós fazemos por causa disso. O fato em si nós não somos responsáveis, mas o que nós fazemos por causa disso? Com esse fato, o tempo e o recurso que nós dispomos para resolver a situação. Por isso sim você é responsável. Então, meu querido, não se culpe pelas coisas que deram erradas quando você fez o melhor. Às vezes você faz o melhor, você busca o melhor, você vai, corre atrás, busca o entendimento, dá o seu melhor, e a coisa pode dar errada. Não se culpe, meu querido, não se culpe por isso. Levanta a tua cabeça e segue em frente, porque a coroa da vida será dada àquele que perseverar até o fim. Há situações na tua vida, meu irmão e minha irmã, que nós não podemos exceder. Algumas pessoas não sabem os seus limites. Outras pessoas não aceitam as suas limitações. Isso é arrogância, isso é insensatez. Todos temos limites, e saber reconhecer, meu querido, os nossos limites traz felicidade e paz. Quando você consegue entender o propósito pelo qual você foi chamado, quando você consegue entender até onde você pode ir, meu irmão e minha irmã, isso traz para você felicidade e traz para você paz. Provérbios 17:12 diz: melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo na sua insensatez. É melhor encontrar um urso que perdeu seus filhotes, meu querido, do que encontrar um tolo na sua insensatez. Então, meu irmão, conheça os seus limites, entenda os teus limites. Você tem limites, isso é fato. Isso é fato. E você reconhecer isso, você consegue ver na vida do outro aquilo que pode servir para a sua vida. E você pode entrar na corrente da qual Deus criou você para entrar, que é você servir ao próximo, o próximo servir a você, vocês se completarem nas virtudes que cada um tem. Isso é o que Deus espera de nós. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando você entende os seus limites, você não ultrapassa o limite do outro. O limite do outro é o final do seu limite. Então, meu irmão, entenda isso. Não entre na seara do outro. Reconheça os seus limites, porque a sua vida será muito mais feliz e você terá muita paz no seu coração, em nome de Jesus. A sua fé, meu irmão, ela é tão forte
quanto os testes que ela sobrevive. Nós estamos falando de fé, sobre os questionamentos da fé. Você é forte o bastante? Você é forte o bastante? Se você diz que você é forte, meu querido, você tem que ser testado para saber se realmente você é forte. Você é tão forte quanto aquilo que você pode erguer. Então, meu querido, não se vanglorie da sua fé. Não fala da sua fé sem antes você ser testado. Muitos cristãos hoje andam por aí, louvando e adorando a Deus, mostrando o quão são cheios de fé. E eles talvez nunca tiveram a sua fé testada. Aquele que não tem a fé testada, aquele que nunca passou por uma aprovação, não pode dizer que tem fé. Porque Deus faz isso com você. Deus faz isso com você. Deus testa a nossa fé. Deus faz isso comigo. Deus faz isso com você também. É fácil dizer que Deus é bom quando as coisas estão bem. É muito fácil. E quando as coisas estão difíceis, Deus continua sendo bom? É esse o propósito? Deus continua sendo bom quando as coisas estão mais complicadas? Deus vai permitir, meu querido, que a sua fé seja testada para saber se realmente você permanece firme nele. Isso é o que Deus vai fazer com você. Se você diz, eu confio em Deus, prepare-se, porque Deus vai te testar. O propósito de Deus não é te humilhar. O propósito de Deus não é te chamar de mentiroso. Não é nada disso, meu irmão. Mas para Deus, uma fé que não foi provada, ela não tem muito valor. Deus quer provar a sua fé como fez com Jó. Essa é a realidade. Deus prova a nossa fé. Todos os grandes homens que você procurar na Bíblia, as grandes histórias, todos eles passaram por provações. A fé tem que ser testada. Como você senta num banco de prova de escola, você vai sentar no banco de Deus também, para você alcançar aquilo que você merece, aquilo que você foi criado, o propósito pelo qual você foi criado, meu irmão. Você vai sentar no banco do teste, o banco da prova. O teste da sua fé não serve só para mostrar o tamanho dela. Ele não serve só para mostrar o quanta fé você tem. Não é para isso que serve o teste da sua fé simplesmente. Mas ele serve também como motivo, ou para mostrar o motivo por detrás dela. O teste da sua fé não serve só para mostrar o tamanho dela. Ele serve também para mostrar o motivo por trás da sua fé. Por que você confia em Deus? Por causa de quem Ele é? Ou porque espera que Ele tire alguma complicação da sua vida? Onde é que está a tua fé, Alice? Onde é que a tua fé está baseada, meu irmão? Aonde? Em quem Deus é? Ou no que Deus pode fazer por você? Aonde está a nossa fé fundamentada? Meu irmão, a palavra de Deus diz lá em João 6, versículo 24. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Meu irmão, sabe o que esse texto aqui está querendo dizer? Que as pessoas estavam procurando Jesus não por Ele ser quem Ele era, mas pelo que Ele poderia fazer por elas, pelas pessoas. As pessoas queriam mais pão. Isso é o que o texto está querendo dizer. Jesus fez grandes milagres ali, mas o que elas queriam na verdade era mais pães. Elas não estavam procurando Jesus por quem Ele era, e sim por aquilo que Ele poderia fazer pela vida delas. Alimentar o estômago delas. Era isso que as pessoas estavam procurando. Hoje muitas pessoas querem apenas o que Jesus oferece. A realidade é essa, meu irmão. A realidade é essa, minha irmã. As pessoas querem apenas o que Jesus oferece. Vem cá, você já se sentiu usado alguma vez na vida? Alguma vez você se sentiu como se alguém chegasse perto de você simplesmente por aquilo que você pode dar para a pessoa?
ou por dinheiro, ou por status, ou por sei lá qual motivo? Você já se sentiu usado na vida, meu irmão? Você já se sentiu usado na vida, minha irmã? Eu já me senti assim. Isso é horrível. Para um homem é horrível a sensação de que alguém está perto de você simplesmente por aquilo que você pode dar, que você não pode confiar naquela pessoa, que se você não estiver na situação que você está, de status, de grau, de nível, aquela pessoa não estará do teu lado. É uma sensação horrível, meu irmão. É assim que muita gente trata Jesus hoje. É assim que muita gente chega próximo de Deus hoje. Os cultos mais avivados hoje dentro das igrejas são aqueles que falam de prosperidade, de vitórias, de ganhos pessoais. Os cultos mais avivados são esses. Você vai vencer, você vai ganhar, a vitória é sua, você vai ter isso, vai ter aquilo. E é justo, Deus nos prometeu que nós teremos tudo isso. Mas qual é o motivo? Qual é a razão? O que te leva na igreja? São simplesmente aquilo que Deus pode te dar? É simplesmente aquilo que Deus pode te oferecer? Hoje, meu querido, o que mais tem na igreja é crente colocando a fé nas bênçãos. Eles colocam a fé nas bênçãos e não no Criador, e não naquela fonte das bênçãos. As bênçãos, meu irmão e minha irmã, deixa eu te explicar para você. As bênçãos são presentes de Deus. São presentes de Deus para a sua vida, mas elas são perecíveis. O fato é que uma bênção que você ganha hoje, ela vai acabar amanhã. E aí? O que você vai fazer quando essa bênção acabar? Vai depender de outra e outra e outra? E se Deus não tiver, se Deus de repente não der aquela bênção que você está procurando, o que você vai fazer? Vai abandonar a Deus? Vai abandonar a Deus? É isso que você vai fazer, meu irmão e minha irmã? Meu querido e minha querida, pare e reflita sobre o que leva você a buscar a Deus. Se dentro da Bíblia não tivesse nenhuma, a Bíblia está recheada de promessas e de bênçãos para a sua vida, e todas elas, se você crer e for batizado, as bênçãos, as promessas, está lá em Gálatas 3. Aquilo que foi prometido a Abraão será dado a você também, se você crer no Senhor Jesus. Isso é lícito e é para você. As bênçãos de Deus são para você. Mas o que você vai fazer? O que te motiva a buscar a Deus? É simplesmente as bênçãos que Deus tem para te oferecer? É simplesmente isso que faz com que você busque a Deus, o reino de Deus? Se não houvesse nenhum tipo de bênção prometida dentro da Bíblia, além da salvação, você serviria a Deus? Se Deus te prometesse apenas a salvação, você se desprendesse da matéria, você serviria a Deus? Porque o que Jesus prometeu para nós, a grande realização do cristão não está em carros, em casas, em imóveis, não está nisso, meu irmão. Está na vida eterna. Está na vida eterna. A salvação, a promessa de Jesus que vai voltar e buscar a sua igreja e nós seremos salvos. A igreja hoje tem clamado pela volta de Jesus. A Bíblia nos ensina a clamar a volta de Jesus. As pessoas têm clamado. Você é salvo mesmo, meu irmão? Você é salvo mesmo, minha irmã? Você clama pela volta de Jesus ou você quer estar preso nessa terra? Não, eu sou crente, eu sou salvo, mas eu quero ficar aqui, eu não quero ir para o céu. Eu não quero, deixa eu aqui onde eu estou. Será que isso mesmo é sinônimo de salvação? Será que isso é sinônimo de salvação? Ou o verdadeiro cristão, ele clama, volta a Jesus? Meu irmão, minha irmã, é para você refletir. Essa mensagem é para você refletir. No reino de Deus a questão não é quanta fé você tem. A questão não é essa, mas onde ela está direcionada. Essa é a questão do reino de Deus. Não é a fé que você tem, meu irmão, mas para onde ela está direcionada. A fé genuína está baseada na confiança em Deus, não no seu favor. A fé genuína está baseada na confiança em Deus e não no seu favor, baseada na fonte e não nas bênçãos. Olha o que diz a palavra de Deus em João 6, verso 60. Ao ouvirem isso, porque essa palavra, meu irmão, muitas vezes ela é uma palavra que faz as pessoas desanimarem, quem sabe. Mas os verdadeiros cristãos, aqueles que amam Deus acima de todas as coisas, entenderão essa palavra. Olha o que disse a palavra de Deus nesse texto, a continuação dele lá no verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, falando para Jesus. Quem consegue ouvi-la? Lá no versículo 66, Jesus diz o seguinte, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo.
Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Vocês também querem seguir essas pessoas que querem apenas aquilo que eu tenho para oferecer e não quem eu sou? Não a promessa da vida eterna? Não o que eu posso ser na vida da pessoa, e sim só simplesmente o que eu posso dar para aquela pessoa? Vocês querem seguir esse povo também? Querem me abandonar também? Fiquem à vontade. Jesus disse isso para os 12. E aí o que eles disseram? Simão Pedro, que estava lá em Atos 2, estava lá no Pentecostes, se tornou um grande homem de Deus, porque entendeu que Jesus Cristo veio para libertar e pode fazer muito na minha vida, quando eu tenho o sentimento de servir Ele acima de todas as coisas. Simão Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A fé, meu Deus, meu querido, a fé que Deus procura em você é a fé genuína, com ou sem bênção. É isso que Deus está procurando em você. A fé que tiveram Sadraque, Mesaque e Abidnego. A fé deles foi o seguinte, meu irmão e minha irmã: Deus não livrou eles da fornalha. Deus não livrou eles da fornalha. Deus livrou eles dentro da fornalha. Você pode estar pedindo, meu irmão, para Deus te livrar das provas. Quantas vezes nós vimos pessoas orando, pedindo para que Deus livre nós das provas, quando na verdade a razão da prova é que Deus quer se revelar na tua vida, é que Deus quer te dar algo maior. A prova, meu irmão, ela serve para te fazer crescer. A prova, ela serve para Deus se revelar na tua vida. Você está pedindo para Deus te livrar da fornalha e Deus está querendo se revelar para você dentro da fornalha. As pessoas lá na história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o rei e as pessoas viram um quarto homem. Eles viram um quarto homem andando com eles na fornalha. Mandaram tirar porque Deus era com eles. Eles perceberam que Deus era com eles lá dentro da fornalha. Paulo e Silas eles não foram livrados da prisão. Eles foram libertados lá de dentro da prisão. Eles foram para a prisão, meu irmão e minha irmã. Eles enfrentaram a prova e Deus livrou eles de dentro da prova. Meu irmão, a prova mostra para quem está de fora quem você é, com quem você está, quem está do teu lado. É para isso que serve a prova, meu irmão. Então, meu irmão, se for para fazer uma oração, faça uma oração daquelas que você pede força para Deus, perseverança para Deus, presença de Deus na tua vida dentro da prova. Porque quando você vencer, porque quando você passar por ela, meu irmão, pode acreditar, tenha fé de que Deus fará algo grandioso na tua vida. Porque é isso que Ele promete para aqueles que o amam. É isso que Ele promete para aqueles que o buscam. Aqueles que servem verdadeiramente o Senhor Deus. Aqueles que servem Deus em todas as circunstâncias. Para de ficar correndo atrás de bênção aqui e bênção lá. As bênçãos perseguem aqueles que são filhos de Deus. Você não precisa correr atrás da bênção. Corra atrás de Jesus. Busque Deus acima de todas as coisas. E as bênçãos de Deus virão até você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe em nome de Jesus. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.